Bom dia, bom dia. O aluno fez o que ele me viu fazendo e deu certo. É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou Osiris Gianetti, sou acupunturista, fitoterapeuta de medicina chinesa e professor, e discuto aqui coisas importantes para você descobrir a raiz do problema do paciente em até 10 minutos, já na primeira consulta. Hoje nós vamos falar de um assunto que é essa da imitação na aprendizagem, do aluno ver alguém fazendo alguma coisa, aluno de acupuntura, e, e leva para a sua prática. E por conta disso, eu vou fazer um aviso que eu esqueço de fazer. Olha, há, acho que uns 2 meses pelo menos, eu comecei a fazer treino de agulhamento logo no final das lives. Então, se você puder assistir até o fim, né? É legal porque eu vou variando os pontos por dia. Você vai ver pontos que deu certo a aplicação, pontos que não. E eu dou dicas, por exemplo, de localização. Isso é muito importante para a gente. Né? Dicas de inserção em geral, entre elas a localização. Então, vale a pena você ficar até o final da live para olhar isso. Hoje, então, nós vamos falar dessa questão. Deixa eu ver aqui. Esse negócio de computador hoje em dia. Então, o que traz em questão esse assunto foi esse comentário de um aluno que a gente estava conversando e ele falou assim: olha, professor, eu fiz aquilo que você mostrou no ambulatório e deu certo, né? E é interessante porque eu fiz porque tinha que socorrer uma pessoa que eles não estavam conseguindo o resultado, me pediram ajuda e não deu nem para explicar o que eu estava fazendo. Na próxima aula, realmente, eu chamei eles para explicar, mas esse aluno não estava. Então, ele viu, como é que a gente pode dizer? Ele viu o feitiço, mas ele não viu a receita, né? E, na verdade, na acupuntura a gente chamaria de a receita de pontos, mas não viu o porquê, que era muito importante. Tanto é que na segunda vez que eu socorri a pessoa também, na verdade não é nem foi socorrer, porque não estava tendo resultado de novo e eu mostrei para eles que tinha mudado a doença. Então precisava fazer de uma forma diferente. E infelizmente o aluno não estava lá. Eu comentei com ele, mas é diferente de você ensinar em loco, porque você, por exemplo, no caso de pontos, eu vou lá e mostro com palpação como que a doença está diferente agora. Mas, de qualquer forma, gente, isso me despertou para uma coisa que é muito importante. Essa coisa da gente aprender por imitação. Eu vi algumas áreas chamando isso de espelhamento. Na verdade, assim, toda a cultura humana, tirando a ocidental atual, não sei nem se é ocidental, mas as culturas atuais, essas mais desenvolvidas, essas culturas mais assim como a nossa, como a europeia, sim, fica gravado, tá? Fica gravado aqui no Instagram, a doutora Elizabeth está perguntando. Legal. Veja o final, tá? Não perca as dicas de aplicação. Então, fica gravado aqui no Facebook e no YouTube. Fica tranquila. Então, as nossas culturas, com esse processo de escolarização que a gente tem, nós damos uma invertida em alguns fatos, nós nos perdemos de algumas questões que são importantes para a aprendizagem, que, na verdade, são recuperadas, por exemplo, nos cursos técnicos. E essa coisa da imitação, você vê alguém fazendo e vai lá e tenta copiar. Isso é usado, por exemplo, até hoje,
Nas aulas de artesanato, baseia-se nisso. Nas aulas de cozinha, eu falei, cursos técnicos, marcenaria, a própria informática, deixa eu ver, as artes marciais são basicamente isso, a yoga. As artes marciais eu achei legal, porque tem uma visão muito técnica, é técnica, olha, você vai pegar aqui, torcer lá e torcer lá. Mas aquelas mais tradicionais, mais antigas, ela tem um conhecimento do porquê fazer aquilo, do que você precisa. Tem uma teoria por trás, amparando. E eu percebo que ela não se mantém em todos os mestres esse tipo de conhecimento. Algumas pessoas até chamam de filosofia. Eu acho um termo. As pessoas não têm muita noção do que é filosofia. Quem chama assim, confunde, por exemplo, aquela coisa de frases de efeito, né, como filosofia, lacração como filosofia, conselhos éticos ou preceitos éticos como filosofia. Tudo bem, a ética é uma parte da filosofia, uma parte, um ramo de interesse da filosofia. Bom dia, Márcia. Mas isso não acontece em todas as, com todos os professores de arte marcial. E o que é interessante é que tem uma lógica também, que é o seguinte: você não começa pela filosofia ou pela teoria, como a gente faz ocidentalmente, e não é só ocidentalmente, é o ensino o sistema de ensino moderno baseia-se nisso, baseia-se no verbo, né, na parte verbal. Então, por isso essa pressão muito grande de alfabetização das crianças. Essa pressão é tão grande que se negligencia métodos ou etapas anteriores que são fundamentais para construir a capacidade de alfabetização da escrita. Bom, estou falando isso porque é a minha formação original. E na arte marcial você tem uma inversão de que pela prática constante você vai chegar num aprofundamento, num estado em que essas coisas começam a virar um conhecimento, não de repetição técnica. Mas é aí que geralmente algumas linhas entram com essa parte teórica, pode-se dizer. Mas onde eu vi isso acontecer também são na aculturação de alguns povos indígenas. Tá? Por que eu falo alguns? Porque eu não conheci todos. Eu conheci o processo, por exemplo, eu falo aculturação porque a criança tem gente até que fala tábula rasa, né? Mas eu não gosto muito desse termo. Mas é um ser que, por exemplo, se ele cresce numa cultura, ele se forma naquela cultura. Se ele cresce em outra, ele se forma em outra. E o índiozinho é isso. Né? Então ele vai ser introduzido nos hábitos da aldeia, nos costumes, nos valores. E isso muitas vezes acontece pela companhia dos adultos, por estar acompanhando, brincando perto, e acontece pela imitação. Vê fazendo, vai fazer também. É um pouco diferente do brincar que a gente tem na nossa cultura, a criança que brinca, que na verdade ela sempre está imitando o adulto, né? Tirando aí algumas coisas, né? Mas a nosso brincar é muito desvinculado da realidade do mundo adulto. E nesses povos indígenas que eu conheci, era inserido no meio adulto. Isso fazia parte e se tinha consciência de que era isso que estava se fazendo com a criança. Então, essa é uma estrutura importante e que na acupuntura poderia ser melhor aproveitada se a gente não separasse tanto o ensino teórico da parte prática, porque ela tem essa questão da prática fundamental. O aluno já ouviu falar que tem a sedação e a tonificação na acupuntura, e aí ele tem uma referência verbal,
que é, olha, se você põe a agulha assim, verbal porque é falado para ele, é escrito para ele, se você põe assim, se você gira assim. E depois, algumas vezes, se mostra isso em uma aula. Uma aula. Aí ele vai para o ambulatório e se vire. Acontece que esse tipo de questão é como se eu fosse no judô e o cara me mostrasse só uma vez a rasteira. E não é assim que é ensinado o judô. Vamos lá, vamos fazer. Aí se juntam as duplas e todo mundo ensaia o movimento inicial. Primeiro se vê alguém fazendo, tem que ter um modelo. O mestre faz, o professor faz. Depois a gente é instruído a juntar em duplas e se ensaia o movimento, até que vai chegar num momento que é da prática mesmo. A gente vai aplicar o golpe até o final. Tanto é que as pessoas também são preparadas para receberem o golpe. Elas vão cair, então elas são preparadas para cair. Essa é a prática, esse é o jeito de ensinar uma questão prática, por exemplo, no judô. Na cozinha, vamos amassar o pão? Não mostro uma vez. Geralmente os cursos de panificação, você vai lá para fazer pão, você faz um só? Não. Você vai fazendo, vai fazendo. Olha, a tua sova não está boa. É assim, e mostra de novo. Professor, não está dando certo aquele caroço não some. Então tá, vamos ver como é que você fez. Entendeu? A prática, o ensino prático, ela tem essa característica. E eu percebo que nas escolas, em todos os cursos de acupuntura que eu conheci, se perdeu essa noção. Mas não todo o ensino de acupuntura, porque existem os informais. Eu fui aprender com o mestre, e esse mestre, pacientemente, vai me mostrar e vai repetir quantas vezes ele achar necessário. Me desculpem. E isso é uma experiência muito rica, em que ela é informal, por exemplo, quando eu acompanho o mestre, mas quando eu tenho contato com algum mestre ou alguém que sabe mais do que eu. Você já percebeu que quando você estava no ensino fundamental, às vezes um comentário de um aluno que estava há 2 anos à sua frente te ajudava muito a entender aquilo que o professor falava e você não entendia? Às vezes a gente pega alguém que não está nem na escola e que aprendeu do outro jeito, e ele fala assim, olha, mas isso aqui eu aprendi assim, ó. Aí você acaba entendendo até o seu jeito, o jeito que estão tentando te ensinar, tem essa característica. Por isso que em algumas propostas pedagógicas, que hoje são muito incompreendidas, existe a ideia de inclusão. E a ideia de inclusão, ela sofreu uma aberração de interpretação, se acha que é juntar tudo, põe todo mundo junto. Só que o ensino vai ser para aqueles que têm uma determinada um determinado estado mental, uma certa capacidade. Né? Ela é inclusiva na reunião, mas não na forma de disseminação. E, na verdade, as propostas de inclusão, quando se criou esse termo, era outra coisa. Por causa disso, a experiência de um colabora com a experiência do outro. Isso acontece muito, por exemplo, em ambulatório. Né? Um aluno já conseguiu uma etapa, o outro está perdido e fala, não, olha, vem cá, não precisou do professor. E sabe por que se faz isso? Porque aquele que está ensinando o outro está aprendendo mais. Aquele que está aprendendo, ele vai ver uma segunda visão, uma segunda opinião, e talvez lidando com uma questão, com uma dúvida mais simples do que aquela que presume o professor. Ele chega lá, tenta apresentar uma coisa completa, e a questão dele é mais assim, não, eu só queria ver como é que eu pego no cabo.
E o colega do lado fala, mas você está pegando assim, ó. Pega desse jeito. A agulha a gente tem mais firmeza se você segurar desse determinado jeito. Aliás, eu estou lembrando de novo, no final eu farei inserção de agulha, como eu faço em todas as lives, que é uma atitude para estimular as pessoas a treinarem a inserção de agulha e para discutir realmente a localização de pontos, a técnica mesmo de inserção. O que eu pratico aqui é para mostrar para vocês que a gente busca uma inserção sem dor e sem causar sangramento. Tá? Mas, então, essa questão do aluno que imita, eu tive essa experiência muito legal, até porque não foi só um que aconteceu isso. Eu fiz essa live pensando exatamente nesse aluno que tinha que tratar uma pessoa com problema de coluna, de lombar, e ele tinha feito com método, depois ele fez com a aurículo, e aí chegou uma vez que ele falou, putz, não está melhorando, ele falou, vou fazer aquilo que eu vi o professor Osíris fazendo no ambulatório. E ele falou, nossa, deu certo. Ele falou, e depois eu continuei fazendo outras coisas. Por quê? Porque ele pegou aquilo que ele viu, ele não entendeu que aquilo que ele viu era um método e que a sequência do tratamento também existiria. Ele entendeu como uma técnica. Por isso que eu não gosto muito desse termo de técnica. Eu acho que a nossa área, na verdade, a área médica hoje, a área da saúde, ela deu uma emburrecida. Porque quando você fala técnica, eu tenho que ver como é que faz e eu vou imitar. Quando você fala método, método tem um procedimento e tem uma lógica, tem um raciocínio junto, que eu tenho que descobrir por que esse raciocínio muda algum aspecto prático. Né? Esse método é baseado num sistema teórico, num arcabouço teórico, baseado numa teoria. E isso vai muito além da técnica. A técnica está a serviço de um método, portanto, as previsões do método podem mudar aspectos dessa técnica, alguma coisa eu já não vou usar mais. Isso, por exemplo, na sequência do trabalho dessa pessoa especificamente, eu mostrei para eles, vocês vão parar de trabalhar aqui na lombar ou no Taiyan e vocês vão mudar para o Taiyin. E mostrei por quê. E o que foi mais importante, eu fiz o tratamento e a pessoa levantou melhor. Eu falei, tá vendo? Eu estou falando isso para tentar alertar quem vem aqui, quem perde o tempo vindo aqui assistir a live, está ligado nisso. Tudo aquilo que você chama de técnica está baseado no método. Isso pode ter sido falta de conhecimento de quem preparou a aula, falta de conhecimento de quem preparou a coleção das técnicas que vão ser apresentadas. Ou falta de tempo. Ele falou, olha, não vai dar tempo, eu vou apresentar só essa parte mesmo. E aí cabe a você a buscar um método por trás. E nesse método buscar a referência teórica. Que aí teu trabalho, dá um salto. É isso que é importante para a gente conseguir encher a agenda de pacientes. É isso que é importante para você ver o teu paciente melhorando, feliz com você. Tá? Isso vai mudar o respeito que as pessoas têm por você ser dessa profissão. Poxa, ele sabe o que ele está falando, ele entende. Então, se não, é uma discussão de técnica. Você pensa assim, eu penso diferente. Não funciona assim. O que é importante, então? A imitação cega é o começo, ajuda. Eu vou tentar fazer, e a gente faz geralmente de um jeito que não é o melhor, mas é um começo. O que eu preciso? Então, eu preciso da repetição. Eu preciso fazer mais vezes.
E se fazer mais vezes, me desenvolve tecnicamente, mas me dá base, me dá uma base material, uma base corporal para entender o raciocínio por trás, para entender o método. A hora que eu entendo o método, eu estou preparado para entender os fundamentos desse método, a base teórica que ampara por que eu vou metodicamente trabalhar desse jeito. É isso que vai te tornar um bom acupunturista. E a hora que eu entendo isso, veja que eu começo a compreender melhor da patologia também. Porque os fundamentos dos métodos estão baseados no conhecimento da acupuntura sobre o corpo. Lembra que a gente fala de canais, canais principais, canais colaterais, canais, como fala, os canais de comunicação. Nós vamos ter também os pontos que saem do meridiano e ligam-se a outros meridianos mais profundos, os vasos maravilhosos. Então, gente, essas coisas só fazem sentido quando a gente faz essa busca teórica. Se eu estou atento, que aquilo vai muito além de só repetir. Esse aluno deu um primeiro passo e conseguiu um resultado. Aonde ele chega se ele começar a sacar essas coisas? O meu sonho é montar uma escola em que eu consiga juntar essas coisas. É o sonho da gente, mas aqui a gente anuncia qual que é a receita da mágica. E chegou a hora, eu falei que no final eu ia fazer uma inserção de agulha, então chegou a nossa hora. Deixa eu achar a minha agulha aqui. Poxa vida. Gente, eu tirei a agulha para me tratar ontem. Tá, vamos fazer com essa. Vixe! É uma agulha de 0,45. Então vamos fazer com a de 0,45, que é uma agulha grossa. Outro dia eu fiz uma live em que eu mostrei a inserção de vários tipos de agulha, agulhas de espessura diferente, para a gente avaliar, né? Se dói, se não dói, se sangra, qual que é a diferença entre elas. Essa daqui é uma agulha, vou mostrar para vocês. Ela tem 2,5 centímetros. Não sei se dá para ver. Não dá para ver. E vamos tentar pôr essa agulha. É uma agulha grossa. Ela não entrou, ela é difícil de entrar porque o aço dela é muito áspero. Tá? Ela tem um aço muito áspero. Vamos lá, vamos tentar tirar. Ó, como ele é áspero. Lembra que eu falei em que a gente puxa e o aço áspero enrosca na pele? Essa é uma agulha assim. Embora a inserção não foi dolorida. Por conta de quê? Por conta da técnica. Vamos ver se vai sangrar. Ó,